Elon Musk acaba de anunciar algo que vai virar o mundo de cabeça para baixo. A Tesla desenvolveu um motor elétrico que não precisa de terras raras. Isso significa que a China, que controla 90% dessa matéria-prima, perdeu seu poder. Mas tem mais: esse motor é mais barato, mais forte e mais eficiente. A indústria inteira está em pânico. E você está prestes a descobrir por quê. Imagina só isso: você está com seu smartphone na mão, seu fone de ouvido conectado, seu carro elétrico na garagem. E sabe qual é a verdade assustadora? Todos esses aparelhos dependem de um elemento que você nunca ouviu falar: terras raras. Esse nome é enganoso. Não é um mineral que vem de outro planeta. Na verdade, essas substâncias, como neodímio, disprósio e terbium, estão espalhadas por toda a Terra. O problema? Elas são incrivelmente difíceis e caras de extrair. E aqui está o choque: a China controla praticamente tudo. Não é uma exageração. Estamos falando de 90% de toda a produção mundial. 90%! Você já parou para pensar no que isso significa? Significa que a China tem o mundo inteiro em um corrente invisível. Por quê? Porque as terras raras são os ingredientes-chave dos motores elétricos. Sem elas, não tem Tesla. Não tem iPhone. Não tem drone. Não tem praticamente nenhuma tecnologia moderna. É como se alguém controlasse todo o ouro do planeta, exceto o que é invisível e escondido em computadores e carros. E aqui vem a parte que faz as coisas ficarem realmente estranhas. Quando a China decidiu cortar o fornecimento de terras raras em 2010, o mundo literalmente travou. Os preços dispararam. Empresas de tech deixaram de fabricar produtos. Governos inteiros entraram em pânico. Tudo porque uma nação decidiu virar a torneira. Isso criou um problema que ninguém conseguia resolver: como fazer tecnologia moderna sem depender de terras raras. Indústrias inteiras tentaram. Universidades pesquisaram. Bilhões de dólares foram gastos. E toda vez? Fracasso atrás de fracasso. Até que Elon Musk entrou no jogo. E o que ele fez foi algo que os cientistas diziam ser literalmente impossível. Imagina só isso: você está com seu smartphone na mão, seu fone de ouvido conectado, seu carro elétrico na garagem. E sabe qual é a verdade assustadora? Todos esses aparelhos dependem de um elemento que você nunca ouviu falar: terras raras. Esse nome é enganoso. Não é um mineral que vem de outro planeta. Na verdade, essas substâncias, como neodímio, disprósio e terbium, estão espalhadas por toda a Terra. O problema? Elas são incrivelmente difíceis e caras de extrair. E aqui está o choque: a China controla praticamente tudo. Não é uma exageração. Estamos falando de 90% de toda a produção mundial. 90%! Você já parou para pensar no que isso significa? Significa que a China tem o mundo inteiro em um corrente invisível. Por quê? Porque as terras raras são os ingredientes-chave dos motores elétricos. Sem elas, não tem Tesla. Não tem iPhone. Não tem drone. Não tem praticamente nenhuma tecnologia moderna. É como se alguém controlasse todo o ouro do planeta, exceto o que é invisível e escondido em computadores e carros. E aqui vem a parte que faz as coisas ficarem realmente estranhas. Quando a China decidiu cortar o fornecimento de terras raras em 2010, o mundo literalmente travou. Os preços dispararam. Empresas de tech deixaram de fabricar produtos. Governos inteiros entraram em pânico. Tudo porque uma nação decidiu virar a torneira. Isso criou um problema que ninguém conseguia resolver: como fazer tecnologia moderna sem depender de terras raras. Indústrias inteiras tentaram. Universidades pesquisaram. Bilhões de dólares foram gastos. E toda vez? Fracasso atrás de fracasso. Até que Elon Musk entrou no jogo. E o que ele fez foi algo que os cientistas diziam ser literalmente impossível. Deixa eu contar uma história que ninguém fala sobre porque é tipo um segredo sujo da indústria global.
A China, há mais de 2 décadas, percebeu algo que o resto do mundo ignorava: as terras raras iam virar a moeda mais valiosa do século XXI. Não era ouro. Não era petróleo. Era esse negócio invisível que ninguém conseguia pronunciar direito. E sabe qual foi a genialidade da estratégia chinesa? Eles não tentaram ser os mais caros. Eles não tentaram ser os melhores. Eles simplesmente controlaram toda a oferta. Pense nisso como um videogame onde você consegue todos os poderes especiais e deixa todo mundo sem acesso a nada. Durante 20 anos, empresas de tecnologia do mundo inteiro tiveram que fazer fila para a China. Samsung, Apple, Tesla, Ford, todos dependendo de Pequim para conseguir os materiais que precisavam para funcionar. E a China aproveitou isso de forma magistral. Eles levantaram preços quando queriam. Cortavam fornecimento quando se sentiam desrespeitados diplomaticamente. Em 2010, quando tiveram uma discussão com o Japão sobre uma ilha, simplesmente pararam de vender terras raras. 2 meses depois, o Japão cedeu. Porque o mundo inteiro precisava daquilo e só a China tinha. Mas agora, com o motor da Tesla que não precisa de terras raras, toda essa estrutura de poder desmorona. E aqui está o mais fascinante: isso não é apenas sobre tecnologia. Isso é sobre poder geopolítico. Quando você tira de um país a capacidade de controlar um recurso natural estratégico, você está literalmente tirando suas armas diplomáticas. Pensa bem, por que países enfrentam guerras? Recursos. Por que a OPEC é tão poderosa? Por que controla petróleo? Por que a China era intocável nessa questão de terras raras? Exatamente pelo mesmo motivo. Mas quando a Tesla consegue fazer um motor sem terras raras, e consegue fazer de forma melhor e mais barata, você está destruindo o leverage que um país inteiro tem sobre a economia mundial. Isso é revolucionário em um nível que vai muito além de carros elétricos. Estamos falando de reescrever a geopolítica global. Os Estados Unidos, Europa, Índia e outros países que eram reféns dessa dependência agora têm uma saída. E a China? Bem, a China vai precisar encontrar uma nova forma de competir. Sem esse superpoder invisível, ela fica como qualquer outro país, tendo que competir baseado em qualidade, inovação e preço. Não mais pelo monopólio de recursos. Vai parecer uma coisa pequena quando você lê assim, mas essa é exatamente a razão pela qual governos ao redor do mundo estão prestando atenção no que Elon anunciou. Porque quando um motor sem terras raras se torna a norma, e ele vai se tornar, o xadrez geopolítico inteiro muda de jogo. E sabe qual é a parte mais interessante? A maioria das pessoas não tem nem ideia de que isso está acontecendo. Agora vem a pergunta que todo mundo quer fazer, e eu sei exatamente o que você está pensando neste exato momento. Tá bom, legal, motor revolucionário, sem terras raras, quebra o monopólio chinês, mas e aí? Fica mais barato. A resposta é mais complicada, e muito mais interessante, do que você espera. Vamos começar com o básico: sim, teoricamente fica mais barato. Quando você remove a necessidade de terras raras, você remove um intermediário custoso da cadeia de produção. As terras raras atualmente representam entre 30% a 40% do custo total de um motor elétrico moderno. Isso é gigante. Então, em teoria, um motor sem terras raras deveria custar muito menos, certo? Errado. Bem, não exatamente errado, mas também não é tão simples assim. Porque aqui está a parte que ninguém fala: quando você tira as terras raras, você precisa compensar com outras tecnologias. O motor da Tesla usa eletromagnetismo avançado, sistemas de controle muito mais sofisticados, eletrônica de potência mais complexa. Basicamente, você trocou o problema de um lugar para outro. Em vez de gastar com terras raras, agora você gasta com engenharia ultra avançada. Mas, e esse é o grande mais, essa engenharia é algo que melhora com escala. Quanto mais carros você faz, mais barato fica fazer. As terras raras? Elas não ficam mais baratas só porque você compra mais. A China controla o preço, e acabou. Então aqui está o que realmente vai acontecer: no curto prazo, próximos 2 a 3 anos, provavelmente não vai haver diferença de preço.
Tesla pode manter o preço igual porque conseguiu reduzir custos, mas vai usar essas economias para investir em pesquisa e produção em massa. Mas no médio prazo, 5 a 7 anos? Aí sim as coisas ficam interessantes. Quando essa tecnologia virar padrão, e ela vai virar, os preços vão despencar. Porque toda fabricante de carro vai precisar adotar algo parecido. Ford vai fazer seu próprio motor sem terras raras. BMW vai fazer. Volkswagen vai fazer. E quando todo mundo estiver fazendo, a competição vai forçar os preços para baixo. Estamos falando de carros elétricos custando 30%, 40%, até 50% menos em uma década. Isso é revolucionário para a acessibilidade. Um carro elétrico que custa o mesmo que um carro a gasolina? Pronto. Game over para a combustão. Mas tem mais um detalhe que torna tudo isso ainda mais alucinante: o custo de manutenção. Esse motor novo da Tesla, por que não usa magnetos permanentes que degradam com o tempo, teoricamente vai durar muito mais. Estamos falando de motores que podem rodar 1 milhão de quilômetros sem degradação significativa. Compare isso com motores convencionais que começam a perder eficiência depois de 200 mil, 300 mil quilômetros. Quando você soma tudo, preço inicial mais barato, custo de manutenção menor, eficiência maior, autonomia estendida, você está olhando para um carro que custa menos e oferece mais. Por isso a indústria está em pânico. Porque isso não é apenas uma melhoria incremental. Isso é um salto exponencial que torna tudo que existe atualmente obsoleto. Aqui vem a dose de realidade que ninguém quer ouvir, mas você precisa saber. Elon Musk anunciou essa tecnologia. É real, existe. Funciona melhor que tudo que vinha antes. Mas, e esse é um mais, que vai te frustrar, você provavelmente não vai ter um carro com esse motor nos próximos 2 anos. Possivelmente nem nos próximos 3 ou 4 anos. E aqui está por quê. Quando você desenvolve uma tecnologia revolucionária, você não simplesmente coloca em produção de um dia para o outro. Não é assim que funciona. Tesla precisa fazer testes. Muito teste. Estamos falando de colocar esse motor em centenas de protótipos, dirigir milhões de quilômetros, coletar dados, checar segurança, validar cada aspecto. Porque sabe qual é o problema? Se esse motor falhar em 100 mil quilômetros, Tesla fica destruída. A reputação evapora. As ações caem. A empresa inteira fica em risco. Então eles não vão correr risco. Elon pode ser ousado nas promessas, mas a engenharia precisa ser perfeita. O segundo problema é a regulamentação. Cada país tem suas próprias regras para motores elétricos. Estados Unidos tem normas. Europa tem normas diferentes. China tem suas próprias normas. Japão tem outras. Então Tesla precisa testar e certificar esse motor em cada mercado. Isso leva tempo. Muito tempo. Estamos falando de 2 a 3 anos só para essa parte. O terceiro problema, e talvez o maior, é a cadeia de produção. Tesla pode fazer 100 motores desse tipo em um laboratório. Mas fazer 100 mil por mês? Fazer 1 milhão por ano? Isso requer fábricas inteiras novas, novas máquinas, novo treinamento de funcionários, novos fornecedores. Tudo isso consome tempo e dinheiro absurdo. É por isso que grandes inovações sempre demoram mais que as promessas iniciais. A história da tecnologia está cheia de exemplos. Fusão nuclear estava a 30 anos de distância há 60 anos atrás. Carros autônomos iam ser a norma em 2020 segundo as promessas de 2010. E agora, em 2026, estamos ainda esperando. Então qual é o cronograma realista? Baseado em como Tesla funciona, meu palpite é que o novo motor com terras raras começaria a aparecer em carros de produção lá por 2027, 2028. Mas não em todos os carros. Provavelmente começaria nos modelos de luxo, Model S, Model X. Depois evoluiria para Model 3 e Model Y. E depois de anos chegaria nos carros mais acessíveis. Porque a lógica empresarial é simples.
coloca a tecnologia nova e cara nos produtos caros primeiro, recupera o investimento, depois democratiza. Mas aqui está a coisa interessante que a maioria não percebe: Tesla não precisa ser a primeira a colocar em massa. A Tesla só precisa provar que funciona. E quando Tesla provar, todas as outras montadoras vão correr desesperadas para replicar. Ford, General Motors, Volkswagen, BMW, todos têm equipes de engenheiros prontas para começar a trabalhar em seus próprios motores sem terras raras assim que virem Tesla fazendo funcionar. Quando isso acontecer, a adoção acelera exponencialmente. Então sim, espera 2 a 4 anos para ver isso em carros de verdade. Mas quando chegar, vai chegar rápido e furioso. E quando chegar, muda tudo. A indústria que conhecemos hoje vai ser história. Tá bom, vamos botar tudo junto e você vai entender exatamente por que essa notícia da Tesla é tão importante que você deveria estar compartilhando esse vídeo agora mesmo. Imagine o mundo em 2030. 5 anos a partir de agora. Nesse mundo, a maioria dos carros novos sendo vendidos tem motores sem terras raras. Tesla dominou o mercado com a tecnologia. Ford, BMW, Volkswagen e outros copiaram e conseguiram fazer versões próprias. O preço dos carros elétricos caiu tanto que são concorrentes diretos com carros a gasolina. A China perdeu seu superpoder geopolítico. O petróleo virou menos relevante. A poluição nas cidades diminuiu. As universidades estão pesquisando aplicações dessa mesma tecnologia em drones, aviões elétricos, trens de levitação magnética. Agora imagine outro cenário paralelo. Um mundo em 2030 onde Tesla falhou com essa tecnologia. A China mantém seu controle sobre terras raras. Carros elétricos continuam caros e dependentes de Pequim. A indústria de combustão ainda domina. A mudança climática piora porque a transição energética não acontece. Governos continuam presos nas negociações com a China. Empregos em mineração de terras raras na China aumentam enquanto o resto do mundo perde. Qual cenário você espera? Honestamente, eu acho que é o primeiro. Por que Elon não anunciaria isso se não tivesse certeza que funciona? Tesla não arriscaria sua reputação em uma promessa vazia. Esse motor existe. Funciona. E vai mudar tudo. Mas aqui está a coisa que você precisa entender agora: você está assistindo a história sendo feita. Esse é o momento de virada. Este é o ponto onde a indústria muda de direção. E a maioria das pessoas não tem nem ideia. Muitas pessoas estão esperando para comprar um carro. Se você está nesse grupo, essa notícia muda completamente sua decisão. Antes, você podia pensar: vou comprar um carro a gasolina porque elétrico é caro. Agora? Agora você sabe que em 3, 4 anos, carros elétricos vão ficar muito mais baratos e muito mais eficientes. Então talvez compre um carro a gasolina agora e espere mais 4 anos. Talvez alugue. Talvez use transporte público. Porque qualquer decisão que você tomar agora deve levar em conta que o mercado está prestes a mudar radicalmente. Isso também importa se você investe. Montadoras que conseguem adotar essa tecnologia rápido vão prosperar. Montadoras que ficam atrasadas vão virar história. Mineradoras de terras raras? Seus modelos de negócio são questionáveis agora. Baterias com tecnologia de terras raras? Menos valiosas. A economia inteira está prestes a se reorganizar. E você está aqui, vendo isso acontecer. A maioria das pessoas só vai perceber quando for tarde demais. Quando os jornais começarem a cobrir. Quando os preços caírem. Quando os carros a gasolina ficarem obsoletos. Mas você? Você sabia antes. Você entendeu quando ainda dava para aproveitar essa virada. Isso é poder. Isso é estar à frente. Esse é exatamente o motivo pelo qual você deveria estar assistindo vídeos como esse. Porque enquanto a maioria dorme, você acordou. E nos próximos 5 anos, quando tudo isso se desenrolar, você vai saber que assistiu a revolução acontecer. Mas espera. Isso é só a primeira metade da história.
Na próxima semana, vou soltar um vídeo mostrando exatamente quais montadoras vão sobreviver a essa transição, e quais vão desaparecer dos mapas. Tem nomes que você conhece, e vai ficar chocado com as previsões. Se você quer ser um dos primeiros a saber, ativa as notificações agora e prepara o popcorn. Porque essa história tá só começando.